Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar número 1786 para quinta-feira de Europa para descansar. Bravos, isto é demais para o meu coração, bravos. Uma terça e quarta-feira assim, e eu não... Uma terça e quarta-feira assim por semana, e eu não precisava de apostar ao fim de semana. Acabou. Só apostava à terça e à quarta em jogos de Champions com esta qualidade. E o resto a gente ia tomar café. Via um filminho, apanhava um Netflix. Bravos, não dá. Não há, isto nem apetece ir para a Liga Europa. O que é que vamos fazer? Vou olhar para esta Liga Europa e esta conferência com muita tranquilidade. Muita putaria de jogos, só mesmo se valer a pena. Vamos olhar para os jogos, vamos analisar, vamos procurar valor e se ele lá estiver, metemos a stake normal. E atenção, isto é uma grande dica para todos. Isto é uma grande dica para todos. Óbvio que bater uma odd de 21 ontem, bater uma odd de 17 hoje, é uma qualidade acima da média. No entanto, o lucro está em manter a mesma stake. Esse é o lucro. Porque se bate uma de 21 ontem e tu estás com tesão de mijo e hoje fazes o dobro e ok, e bateu, e amanhã fazes o triplo e o quádruplo, vais perder. Porque a estatística é que tu percas. A probabilidade é que tu percas, porque odds de 20, odds de 17, odds de 15, odds de 10 não é todos os dias. Por isso, se mantiveres a tua stake, o green fica no teu bolso. É uma dica, é assim que eu faço. Ai, não sei o que bateu e amanhã eu vou rasgar. Não. Amanhã vou fazer até menos. Até meto uma stake mais pequena. Ora bem, bravos, o que é que está a acontecer aqui nesta putaria desta quarta? Já está feito. Apostas simples foram boas. Aqui, eu acho que só preciso mostrar esta. Odd 17. Tudo o resto, se tiveres curiosidade, passa lá. Falhou esta odd 39 por uma, também. Porque não houve o golos na primeira parte do jogo de Mónaco. Porque senão tinha sido demais para o meu coração. E tem lá outros póqueres que, se tiveres curiosidade, passa lá no meu Telegram. O Telegram não tem link, mas basta procurar LMP Bravo no Telegram. Bravos! Uma coisa interessante é que eu precisava mesmo da vitória da Atalanta. Não está aqui. Para bater a odd de 13 da múltipla da jornada do vídeo que fiz na segunda-feira. E estes filhos da mãe não vão conseguir ganhar. Filhos da mãe. O Bayern já acabou. O Sporting conseguiu a remontada, a grande Sporting. Eu optei por não ir na dupla possibilidade Marselha, mas fui no ambas marcas no over 2,5, espetacular. Aqui eu precisava de um gol da Juve. A Juve teve a possibilidade, isolado, ele diz, e não conseguiu metê-la lá dentro. Isolado! E o Courtois defendeu com o pé. Foi pena. Tinha sido 1-1. O Liverpool cumpriu. Depois de estar a perder, tremeu um bocadinho, mas depois cilindrou completamente de Frankfurt. O Chelsea não estava à espera de tanto, mas valeu a pena. E quem falhou foi o jogo da Atalanta e o jogo do Mónaco. Quer dizer, grande expectativa para este jogo do Mónaco e falhou muito. Em relação ao Galatasaray e o Bodo, eu por acaso estava a falar, não estava a mostrar os jogos, foi pena. Em relação ao Galatasaray e Bodo Glimt, expectativa cumprida na íntegra, era aquilo que nós queríamos. No Atlético Bilbao Carabag, o super favoritismo estava lá, o Carabag meteu a pipocazinha que tinha que meter. Por isso, um dia espetacular. Aqui foi green, aqui foi green, aqui foi red, foi pena, aqui foi red, aqui foi green, aqui foi green, aqui foi green, aqui foi red e aqui foi green, 2 greens. Dia espetacular em simples, dia espetacular nas múltiplas. Ontem, ainda melhor do que hoje. Qualidade. Olha, por pouco não faz o 6-1 o Liverpool. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que, se não és subscritor aqui no canal, a tua subscrição ajuda o canal a continuar com esta braveza. Facto. Uma subscrição que não custa absolutamente nada faz com que eu fique ainda com mais ânimo. É verdade. Eu fico feliz por vocês subscreverem. E então a malta brava que já é subscrita e deixa o like e faz um comentário, aí eu agradeço demais. O que é que eu vou fazer para amanhã na Liga Europa? Vou oferecer free bets, ok? Não vou oferecer tantas como tenho oferecido, tenho passado um bocadinho. Vou oferecer 2 agora e depois mais 4 durante o vídeo, ok? Vou oferecer 6 free bets hoje. Se fores um dos vencedores, entras em contacto comigo por mensagem privada e nós combinamos como é que tu vais receber a free bet, super simples. 324 comentários, muito obrigado a todos. Vocês não sabem o quanto isto faz bem ao canal. Isto é gasolina para o canal, ok? Pumba!
O Anderson Lucas. Meu amigo brabo, que noite de green espetacular. Muito obrigado. Excelentes análises, como sempre. Abraço. Obrigado, Anderson. Não sei se o Anderson Lucas soa a malta brava do Brasil. Mas se ele estiver em Portugal e tiver conta BetClick, eu ofereço a free bet. Se não, depois irei oferecer esta free bet. No outro vamos apostar. Obrigado, Anderson. Parabéns pela free bet. Mais uma, o CWLR. Perdi uma odd de 9 porque faltava-me um golo no jogo do City. E hoje perdi uma odd de 9 porque eu precisava de handicap menos 1 Atalanta. É verdade. Eu meti handicap menos 1 Atalanta, Bayern Munique e Liverpool. E não bateu. Foi handicap menos 1 Atalanta? Acho que sim. Deixa-me confirmar. Onde é que está? Não, handicap menos 1 Liverpool, handicap menos 1 na primeira parte Bayern e handicap menos 1 Atalanta. Não bateu handicap menos 1 Atalanta. Foi isto que eu fiz. Atalanta do cara. Eu confio na Atalanta e a Atalanta não cumpriu nada. Ora bem, daqui a bocadinho ofereço mais free bets. Neste momento a Juventus ainda está a ganhar 1-0, mas é tal situação. Este 1-0 faz aquele handicap mais 2. Aqui até ficámos com um green. Deu o red no ambas marcam, mas deu o green no handicap mais 2 de Juve com uma excelente odd. Por isso a análise estava lá, a análise estava correta neste jogo da Juventus. A eventualidade da Juventus perder seria pela margem mínima e o handicap mais 2 era uma boa aposta. Por isso, a análise foi, de uma certa forma, excelente. De resto, 0-0, vai ficar 0-0. A Atalanta não vai ganhar. Inacreditável. Inacreditável como esta Atalanta vai falhar redondamente. Bravo, seguimos para dia 23. Dia 23, com muita putaria. Vamos ter à 1h30 um Flamengo Racing qualquer coisa, que não interessa para ninguém, pelo menos para mim. Isto são meias finais da Libertadores e eu não estou a seguir, por isso o meu perdão à malta brava do Brasil, mas eu não estou a seguir, também não vou inventar agora. Depois temos putaria brava de Liga Europa. São, quantos jogos é que são? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18... Caputa! É muito jogo, bravo. Já fiz as múltiplas da jornada, como vocês podem ver aqui. Fiz aqui a múltipla da Europa, tanto para a Europa como para a Europa League como para a Conference League. Fiz 3 múltiplas, 2 da Europa League e uma da Conference League. Elas estão no último vídeo, aliás, estão aqui neste vídeo. Se não viste o vídeo, aproveita. Elas também estão por escrito no meu Buy Me a Coffee. Ora bem, por falar por escrito no meu Buy Me a Coffee, acho que devias passar lá, ok? É uma forma de apoiar aqui o canal, facto. É uma forma de apoiar aqui o canal, é um valor simbólico e a mim ajuda-me a continuar a reagir bravo e todos os dias recebes este conteúdo assim de qualidade por escrito. Todos os dias. São 3 euros para acesso a 30 dias, ok? E são mesmo 3 euros. É que a malta brava diz, bravo, é só 3 euros, podias pôr isto mais alto. 3 euros, assim dá acessibilidade a toda a gente, ok? E recebes o conteúdo todo por escrito, ok? Por isso não tenho mais nada a dizer. O link do Buy Me a Coffee está aqui na descrição. Às vezes se não encontrares o link, mandas mensagem privada que eu partilho contigo. Siga! Vamos a uma Liga Europa. Liga Europa. E a minha camisolinha nova do Leão. É bonita, bravos. É bonita. Eu não vou usar a do Futebol Clube do Porto, porque também. Mas já vamos falar sobre o Porto. Eu acho que não deve ser a única pessoa a achar muito estranho o que se está a passar. Mas vamos já falar. Vamos começar por um FCSB. Bolonha. Eu ia dizer Colónia. What the fuck? Bolonha. E eu sinceramente não tenho grande vontade. Eu não sei porque eu não tenho vontade de apostar quase em nenhum jogo. Eu não tenho grande vontade de apostar neste jogo. O Bolonha manhoso, o FCSB a jogar em casa... Odd 6, isto pode dar putaria de golos, mas sinceramente equipa italiana pode descambar para um jogo mais chato, estou fora. No Fenerbahçe Stuttgart, eu aqui parece-me ser um jogo totalmente inclinado para golos. Isto são duas equipas cujo ADN é golos, não vale a pena estar a inventar aqui a roda, e isto é, ambas marcam over 2,5, dependendo das odds. Over 2,5 a 1,53 aceita-se perfeitamente. Se é de 1,50 para cima, aceita-se. Este over 2,5, jogo para 3 golos, fácil. E depois temos o ambas marcam 1,45, que até se aceita para colocar naquele póquer. Mas, over 2,5, isto é jogo para over 2,5. Siga! Feyenoord Panathinaikos. O que é que se passa com este Feyenoord, bravos? O que é que está a acontecer? 2 jogos, 2 derrotas. A equipa está... se não está em primeiro, está...
ali a poucos pontos. Eu acho que até está em primeiro lugar na Eredivisie e, sinceramente, perde os 2 primeiros jogos, um em casa, outro fora. Agora joga contra um Panathinaikos que também não está a fazer assim uma grande sequência de jogos. É uma equipa que mantém o registro de não perder durante muitos jogos, mas tem empatado muitos. O seu registro de vitórias também na liga que é, e sendo o clube que é e o peso de camisola que tem lá, parece-me ser um pouco mais fácil. Mas a tal situação, em casa perdeu contra o Eagles, por amor da sondeira. Perdeu contra o Eagles de remontada, bravos. Não há desculpas. Ou seja, isto é um jogo que parece-me que o Feyenoord deve levar. Isto é um jogo para o Feyenoord levar, sinceramente. Isto é um jogo para o Feyenoord levar. A equipa bem rigibrava nos últimos... mas é tal situação. O Feyenoord também lá na terra deles limpa toda a gente. Vem agora de um 7-0, vem de um 3-2. Nos últimos 2 jogos marcou 10 golos. A equipa joga em casa, bravos. Eu acho que esta odd é boa para a vitória direta do Feyenoord, sinceramente. Acho que é uma odd bastante interessante, 1,50. E eu aceito. Acho que aqui não vou inventar a roda. Panathinaikos se calhar um pouco mais defensivo. E o Feyenoord à procura da primeira vitória e obrigatória na Liga Europa. Siga. Depois temos um Eagles-Aston Villa. Bem, gostando muito do Eagles e daquilo que o Eagles fez já o ano passado, conseguiu ir à Supercopa, ganhou a taça, está aqui na Liga Europa. É uma equipa que já ganhou um jogo contra o Panathinaikos. No entanto, acho que apanha uma equipa de um campeonato totalmente diferente, um estilo de futebol diferente, uma maneira de olhar para o futebol diferente. Isto parece-me ser o primeiro handicap -1 do dia. Bravos, nós esta semana de Liga de Europa é handicaps negativos. Por isso, este handicap -1 do Aston Villa parece-me ser daqueles bastante interessante, odd de 2, fucking quality. Depois, por aquilo que também é o Eagles, uma equipa muito interessante ofensivamente, não é uma equipa que eu tenho seguido com tanta vontade como sigo, por exemplo, o Feyenoord ou até o próprio Aston Villa, mas é uma equipa que os seus resultados em termos de golos marcados é interessante. Independentemente se perde ou não, a equipa costuma meter lá a pipoca. Neste fim de semana vem aqui de um 2-1 sobre o PSV. Conseguiu marcar novamente ao PSV. Bravos das trincheiras. Não descarto a possibilidade de um handicap -1, mas também não descarto a possibilidade de golos neste jogo. Acredito que Aston Villa empate e over 2,5 é uma aposta interessante também. Numa expectativa de aceitar o Aston Villa como favorito. O Aston Villa não perde este jogo, mas acontecem golos no jogo. E também acredito que se acontecer aquele tipo de jogo fácil para um over 2,5, teremos o handicap -1 a bater. Aston Villa empate e over 2,5 a modo 1,68. Se acontecerem 3 golos neste jogo, é muito provável que até possam ser os 3 para o Aston Villa. Por isso, o handicap -1 ou 2 parece-me ser interessante neste jogo. O Genk Real Betis. Vamos ter aqui um ambas, não vamos? Bravos, vamos ter aqui um fucking ambas marcam. É só uma questão de olhar bem para este Real Betis, que vem numa sequência de jogos espetacular. Uma sequência de jogos de 7 jogos seguidos sem perder, mas a equipa tem aqui estatísticas interessantes até de golos sofridos. A jogar fora, é uma equipa que sofre golos. Nos últimos 5 jogos sofreu em 4. O Genk é tal situação. Não é a mesma equipa do ano passado. Tem feito assim uma sequência de jogos mais manhosa, tem sofrido os seus golitos. Em casa a coisa não está a correr muito bem, tem sofrido muitos golos. Daí eu achar que ambas marcam poderá estar em cima da mesa. É um jogo da Europa, fator casa para o Genk. Uma equipa que ano passado até lutou para ser campeão num determinado espaço de tempo. Mas o Real Betis é favorito e aceita-se, ok? É um jogo até onde o empate no Real Betis é interessante. Eu acho que há 2 vertentes. A vertente de aceitar o Real Betis para não perder, esquecer a parte dos golos, empate no Real Betis, dupla possibilidade de Real Betis, feito. Ou então, esperar a expectativa de golos, Real Betis empate e over 1,5, ou até Real Betis empate e ambas marcam. Simples, é as 2 para marcarem e ponto final, que acredito que possa acontecer. Siga, no Leão Basileia, acho que sim. Acho que temos aqui mais um jogo interessante para colocar. E este é daqueles que eu fico com a pulguinha atrás da orelha para ir buscar o tal handicap -1 amanhã em tripletas manhosas. Agora que já comecei esta semana, agora vou ter que fazer aquela tripleta manhosa com odd de 15, 17, 20 em handicaps. Eu acho que este Leão é uma delas. Acho que este Leão, se formos buscar aqui um handicap -2, não será descabido de todo. Bravos!
Handicap menos 2, aliás, handicap menos 1 Leão a 2,25, handicap de menos 2 Leão a 4,10. Isto é um jogo, eu até tenho algum respeito pelo Basileia, mas este fator casa do Leão é muito importante. A equipa tem 2 vitórias, este é o terceiro jogo fazendo 3 vitórias. Basicamente o apuramento está no bolso. Isto é um jogo importante. O fator casa vai ajudar aqui a este Leão. Aceito a vitória do Leão a 1,50, mas também aceito um possível handicap menos 1 muito manhoso e bom, e depois o handicap menos 2 será para aquela tripleta básica de putaria brava. E acredito que não vou precisar muito, porque este handicap menos 2 para o Leão está a 4. Por isso, junto mais um ou 2 handicap menos 1 e fica ali com uma odd de 12, entre 12 e 17. Amanhã sai no Telegram, ainda vou estudar esses handicaps manhosos. Depois, mas isto é vitória de Leão, acredito que sim. E acredito que possa ser também aqui um jogo interessante para golos. Leão empate over 2,5 também está em cima da mesa. Siga! No Salzburgo-Ferencváros. Acho que não. Acho que se fizer alguma coisa aqui, será o inevitável 0.5 Ferencváros. O Salzburgo, esta época, tem sofrido golos atrás de golos. Ambas marcam com últimos classificados. É uma putaria. O Ferencváros está com modo 1,30. Não é muito interessante assim para simples. Poderíamos ir buscar o inevitável ambas marcam, que é um tipo de aposta que tem acontecido bem com o Salzburgo. E a equipa ainda por cima precisa. Parece-me ser interessante este ambas marcam, mas é daqueles jogos que eu vou deixar de lado. Poderei eventualmente até colocar numa múltipla, mas simples estou fora. No Brown Rangers, não sei o que é que se passa. Eu fiquei, de uma certa forma, surpreendido com esta odd do Rangers, mas entendo esta odd do Rangers. Porque o Rangers tem uma odd 3,60 em casa do Brown, bravos. Isto é a mesma coisa que o Rangers ir a casa ali do Rio Ave e não ser favorito, quer dizer, eu não sei o que é que se está a passar. Mas tudo bem que o Brown nesta época está a fazer um campeonato interessante, mas o Brown subiu de divisão há coisa de 3 anos atrás. Era a equipa de segunda divisão. E agora é favorito em casa do Rangers. Ou seja, interessante de todo. Será que o Rangers... Não, eu acho que não. Será que o Rangers cumpre? A equipa vem de 5 jogos seguidos a sofrer golos. O mais 2,5 com o Brown nos últimos 10-8. Ambas marcam nos últimos 5-4. O Rangers está um bocadinho perdido. É isto, Rangers. Falkirk, Dundee United, perdeu contra o Sturm. O Rangers perdeu em casa contra o Genk. O Rangers é mesmo descalço. Levou 6 do Clube Bruges. Não dá para... Aqui, se eu fizesse uma aposta no Rangers, era apenas pelo peso de emblema. Mais nada. Mais nada. Golos por equipa. 1,30. O Brown a jogar em casa. Ambas marcam 1,58. A minha vontade era mesmo ir neste peso de camisola e ao 13,45 para o Rangers e está feito, bravos. Está feito. Era interessante. Mas isto é um jogo, isto seria uma aposta. Aliás, que estou com stakes para isso. De facto. Estes 2 dias foram interessantes. Este dupla possibilidade de Rangers a 1,72 é interessante apenas pelo peso de camisola. É um tipo de aposta difícil. Eu acho que se olharmos para aquilo que as duas equipas estão a fazer, um bom e interessante ambas marcam. Bravos, o Braga, Estrela Vermelha. O Braga está a derreter futebol. E eu acredito que é daqueles jogos onde os últimos 2 jogos do Braga, eu sinceramente fui contra o Braga. De facto. Foi Feyenoord e Aston. Agora sinceramente já não me recordo. Foi Feyenoord e Celtic. Perdão. Feyenoord e Celtic. O Braga fez bom jogo, ganhou os 2 jogos. Agora apanha um Estrela Vermelha, que é uma equipa que normalmente faz bons resultados, mas é lá na sua terra. Aqui na Europa costuma cambalear um pouco. Isto é jogo para seco. Perdão, bravos, peço desculpa. Sequinho Braga. Sequinho Braga. 1,95. 1,95. É o terceiro jogo, terceira vitória. Uma equipa acessível que tem sofrido golos. Bralbos. Sequinho Braga. Celta Nice. Estou fora. Completamente fora. No Celtic Sturm Graz. Ambas marcam. Se não é um ambas marcam, é o 0.5 Sturm. Eu acho que este Celtic, eu acho que se sente-se o sabor a sangue. É mais isso. Sente-se o cheiro a sangue. E eu acredito que este Sturm Graz vai sentir aqui o cheirinho a sangue neste Celtic.
E esta odd 6 dá para ir buscar um 0.5 Sturm Graz. Parece-me que sim. Mas é um jogo totalmente inclinado para golos. Ponto final. Aqui a expectativa é de golos e este over 2,5, 1,55 não será deitar fora. No entanto, são duas equipas, o Sturm Graz que eu não sigo muito e o Celtic que está a fazer uma época muito inesperada. Aquém da expectativa, digamos. Ora bem, seguindo, Lille, PAOK, boa odd para o Lille, a jogar em casa, contra uma equipa que ainda não ganhou, PAOK, fator casa, ou boa, odd mais uma odd interessante para ir buscar aquele handicap -1, mas a vitória do Lille está em cima da mesa, é interessante. Mais uma Maccabi Tel Aviv Midland, jogo difícil, uma deslocação difícil para o Midland, mas é tal situação. A equipa da Minho tinha uma deslocação difícil, foi a casa de Forest, obviamente um campeonato superior, uma equipa que joga num campeonato muito mais competitivo e espetou 3 batatinhas e veio-se embora todo contente. O Maccabi Tel Aviv ainda não venceu, tem um fator casa interessante, mas é tal situação, também ganha lá na terra deles. Para alvos, não sei se temos aqui um bom empate no Limit Land ou até aquela vitória seca, direta. O Malmö Dinamo de Zagreb, estou fora. O Malmö, 2 derrotas seguidas. O Dinamo de Zagreb, o primeiro. Não tenho seguido o Dinamo de Zagreb. Aliás, aquilo que segui já há uns tempos atrás, no início do campeonato, a coisa não estava a correr muito bem. Estou fora deste jogo, totalmente. Ok? Depois temos um Forest de Porto. E alguém que me explique. O porquê de o Porto não ser favorito neste jogo. Não estou mesmo a perceber. Odd de 2,90 na Betclic para o Porto. É uma jogação difícil. O Forest teve agora a chicotada psicológica que acaba sempre por motivar um pouco os jogadores, mesmo que o treinador não tivesse tido tempo absolutamente nenhum para fazer absolutamente nada. Okay? É mais aquela coisa de motivação, de ter uma cara nova a dizer, vamos lá, lads, vamos lá, não é? E acredito que... Eu acho que sem arriscar muito é Porto para não perder. Acho que esta odd de 1,52 ou então o empate anula a 1,90 está feito. Não interessa se há golos, se não há golos. Eu acho que se houver golos é para a parte do Porto. O Porto tem mais do que capacidade para espetar este Forest. 2 batalhas. Bravos. Estes são os jogos do Forest. Sempre a levar na peida. E digo uma coisa. Não seria descabido de todo chegar aqui e colocar handicap -1 Porto a 5,75. 2 batatas ou 3 do Porto seria um dia normal. Sinceramente. Eu não sei. Eu sinceramente não estou a perceber o porquê desta odd do Porto estar assim. Sinceramente. Não sei. Fator casa conta muito, é um facto, mas o Nottingham Forest está uma miséria. 3 treinadores numa época já, não ganha a ninguém, finaliza pouco. E Porto, melhor defesa do campeonato, uma das melhores defesas da Europa. Dupla possibilidade a 1,52 parece-me ser uma aposta em cima da braveza. Este handicap -1 para colocar naquele póquer ou naquela tripleta. A vitória na primeira parte para o Porto. Não é deitar fora absolutamente nada. Porto, o quê? Resultado de primeira parte, Porto 3,30. Exatamente, 3,30. Então, a vitória na primeira parte é quase idêntica à vitória nos 90 minutos. Podia ser maior. 3,30 para o Porto vencer a primeira parte. Não é descabido todo. Eu acho que o mais fácil de todos e o mais expectável, e acredito que será até uma surpresa se o Porto empatar este jogo, é a dupla possibilidade de Porto. É a odd de valor. Depois, óbvio que aquela gestão de banca, aquela meia stake, aquele 1/4 stake, numa odd mais alta para o Porto cumprir com facilidade o handicap -1, a vitória na primeira parte do Porto, o handicap -1 na primeira parte para o Porto. É que eu digo isto e acho que não estou a dizer nada de outro mundo. Se o Porto amanhã espetasse 2 batatas na primeira parte e se no final dos 45 minutos, nos primeiros 45 minutos, estivesse 2-0 para o Porto, ninguém ia dizer, ei, que grande surpresa. Toda a gente ia dizer, normal. Era o que esperava. Era o esperado.
Agora, se for ao contrário, é que vai ser uma surpresa. Daí eu achar que estas odds estão erradas. Handicap menos um Porto na primeira parte, a odd de 10. Vamos já embora, ó. Sinceramente. Façam a gestão, mas principalmente amanhã não acredito que o Porto perca. Siga! Depois tivemos Roma, vitória de Pleasant. Mais uma interessante. Aqui o Pleasant está à frente da Roma. A Roma precisa destes pontos e a Roma vence este Pleasant. A Roma num dia mau vence este Pleasant. Não, vocês não brinquem comigo. A Roma num dia mau vence este Pleasant. Facto. A Roma tem aqui esta derrota contra o líder. É um facto que a Roma, os 3 jogos que perdeu esta época foi em casa. É uma estatística interessante. Agora, isto odd de 1, quanto é que está o odd da Roma? Para o handicap menos 1. Também não quero abusar nos handicaps menos 1, mas vitória da Roma odd de 1,80. Eu aceito esta Roma em handicap menos 1 e acredito até que um over 2,5 não é de deitar fora. Roma empate e over 2,5. Roma para vencer a primeira parte, acho que aqui é tudo Roma e ponto final. No Friburgo, Tretes. Ou de 1,50 para o Friburgo. Sinceramente, o Tretes não está a fazer uma boa época. Não tenho seguido muito o Friburgo. Acho que este jogo é para descartar. Em relação ao Young Boys Ludogorets, acredito que este jogo é inevitavelmente um bom jogo para as duas equipas marcarem. Ponto final. Duas equipas marcarem e o resto é conversa. Onde é que está? Young Boys Ludogorets. Saiam foco em ambas marcam 1,65. É dos ambas marcam mais interessantes do dia e com uma boa odd. Saiam ambas marcam neste jogo. E está feita a Liga Europa. Eu vou depois partilhar um pouco mais organizado todas estas apostas que eu falei e as que eu considero que têm realmente valor. Eu fiz a análise de todos os jogos, mas as que eu considero que têm realmente valor vou partilhar no meu Buy Me a Coffee. Por isso é que deves lá estar. Atenção, 10 cêntimos por dia. É verdade. Bravos, duas free bets. Pumba! João Cast. Perdi um odd de 220 no Benfica com empate, no entanto hoje há mais. Caralho! Esta doeu. Mas também Benfica empate com aquilo que Benfica... Se me tivesse dito handicap de mais 2, como eu... Ok. Eu perdi uma múltipla com um handicap de mais 3 Benfica. Eu acho que foi a múltipla a medo da Champions. Acho que sim, acho que foi essa do Benfica que falhou. Agora, dupla possibilidade é tal situação. Mas parabéns, João. Depois, o Paulo JGR. Carrega bravo. Abraço, Paulo. Seguimos rijos. Daqui a bocadinho ofereço mais 2 e seguimos. Atenção, agora aqui na Liga Conferência vai ser a seguir bravos. Liga Conferência é corta-mato, ok? AEK Aberdeen, fora, ok? Akan Raio Vallecano. Até acho interessante esta odd direta do Raio Vallecano para colocar naquela múltipla. Em simples estou fora. Breidablik Cubes, fora. Dritomónia, nem sei quem são. Sei quem são, mas não vou apostar. O Rijeka Sparta de Praga. Aqui é interessante. Rijeka é uma equipa lá da Croácia. Não é uma equipa que está com uma sequência de jogos espetacular. Estamos a falar de 2 vitórias zicas nos últimos 10. E o Sparta de Praga está com algum tesão de mijo. É um facto. É uma equipa que tem aqui uma boa sequência agora de jogos. Estamos a falar de 6 jogos seguidos sem perder. É favorita, joga fora, é sempre aquela situação, mas acredito que muitos jogos aqui da conferência, este é dos mais interessantes para ir vitória direta. Por isso, Sparta de Praga, para não perder pelo menos. O Shelbourne estou fora. E o Strasbourg a jogar em casa com modo 1,48. Eu acho que colocando na balança estas duas equipas, o Jagiellonian e o Strasbourgo, a coisa... pode até ficar... Eu acredito que se fosse Jagiellonian e Estrasburgo, poderíamos ter um Estrasburgo favorito, mas com odd superior a 2. Acredito que sim. Isto é um jogo interessante. Nós estamos a falar do Jagiellonian com 19 jogos seguidos sem perder. Interessante. Fator casa para o Estrasburgo. Eu lembro daquele jogo de Estrasburgo em que eles tinham que ganhar ao Brøndby. Foi um filme do caralhão. A equipa está agora numa fase interessante em termos de finalização. Bem, 9 jogos seguidos a finalizar, mesmo os jogos que perdeu, finalizou. Teve aqui um jogo contra o Marselha que marcou, teve um 3-3 contra o PSG, vem de um 5-0 contra o Angers, ganhou ao Slovan em casa, do Slovan. Isto é um jogo importantíssimo para o Estrasburgo. Aceito esta vitória do Estrasburgo, mas também acredito que possa surgir golos.
este fator casa do Estrasburgo. O próprio Estrasburgo é uma equipa que até, apesar de marcar, é uma equipa que sofre. Parece-me um jogo interessante para golos. Estrasburgo empate over 1,5. Estrasburgo empate over 2,5. Eu não digo handicap menos 1 Estrasburgo, já estou a abusar com os handicaps menos 1, mas a vitória do Estrasburgo parece-me ser interessante. Depois, um Shakhtar Legia diz-me pouco, sinceramente, sou sincero. O Rapid Viena-Fiorentina. Eu gostava de apanhar. O Rapid Viena, não, se me recordo, o Rapid Viena não está bem na Liga. Tenho aqui estas vitórias, mas estamos a falar de um amigável, um para a taça, e depois uma sequência de jogos um bocado desinteressante, com muitas derrotas, e neste fim de semana perdeu contra o LASK, que era um dos últimos classificados na Liga. Eu acho que o Rapid Viena está a meio da tabela, se não me engano. E a Fiorentina está pessimamente mal na Série A, mas deu uma boa resposta contra o Milan. Eu gostei de ver a Fiorentina, esteve à frente do marcador, levou remontada, fez um bom jogo também contra a Roma, mas as coisas não têm corrido bem, é um facto. A Fiorentina ainda não venceu na Série A. Facto. Complicado. Ganhou na conferência, vai agora à casa do Rápido. Isto é daqueles jogos que eu talvez aceite esta Fiorentina para recuperação, para a motivação da equipa. O adversário é fraco, está numa má sequência de jogos. Apesar da má sequência de jogos da Fiorentina, eu acredito que entre estas duas equipas, agora não estava a sair, entre estas duas equipas de má sequência, a Fiorentina talvez seja um pouquinho melhor. Esta odd é interessante. Esta odd é interessante para a Fiorentina não perder. Um empate nula aceita-se perfeitamente. Depois, um Mainz estou fora, um AZ Slovan. As duas equipas perderam no primeiro jogo e já sabemos como é que é isto, bravos. Onde está o Slovan, está um golito. Podemos ter aquele inevitável. E, olha, este jogo aqui, bravos, este jogo aqui é idêntico ao jogo do Atlético Bilbao. Temos um favoritismo AZ, uma equipa de Slovan que não é muito favorita, no seu campeonato marca muito. Isto parece-me que é o 0.5 Slovan e o resto é conversa. Onde está? Onde está? Não está? Isto é conferências. Eu ainda estava a ver no... Conferência. Onde é que está a puta da conferência? AZ Slovan. Está aqui, golos por equipa, 1,58. Devia estar bem mais alto. Devia estar bem mais alto. Uma equipa com odd de 9. 1,58. Devia estar bem mais alto. Este jogo é jogo para golos. Este jogo é jogo para golos e acredito que a odd de 1,70 de ambas marcam é interessante. Siga, mais Crystal Palace, super favoritismo, não vou fazer nada. O Amrum, talvez amanhã, numa tripleta de handicap maroto, aqui um handicap na primeira parte, logo, mas isso depois decido. Em simples não vou fazer nada. Amrum estou fora, Lincoln Lecce também, o Samspor Dinamo Kiev, nem pensar. O Shamrock Celtics. O Celtics vem numa sequência de jogos também espetacular. 12 jogos seguidos sem perder. E o Shamrock, 9 jogos seguidos a sofrer golo. Parece-me que temos aqui um Shamrock Celtics bem encaminhado para golos. Over 2,5 a 1,73. Acho que sai facilmente aqui um bom jogo com golos. Celtics não perde, marca. Shamrock sofre. Nos últimos 9, 7 ambas marcam. Jogo para golos. Obviamente que isto são tudo análise naquilo que dizem os números e o conhecimento de causa das equipas, aquele conhecimento intrínseco das equipas, aquilo que se sente, ok? Eu não sinto com estas equipas, dificilmente. Com as principais eu sinto, com estas não. Ora bem, mas isto é um jogo interessante, parece-me ser um jogo interessante para golos. O Sigmas, estou fora, e o Cracóvias, também, está feito. Não vou fazer mais nada. Foi pena que eu ontem esqueci-me de analisar os jogos da Finlândia. Tivemos um HJK contra um SJK, se não me engano, e tivemos ambas marcam. E certeza que a análise iria dar para isso. Mas tudo bem. Está feito, bravos. Vou oferecer mais 2 free bets. Pumba. O Nulzinho. Seguimos na Barbeza. Para bem, Nulzinho. E o nosso querido Kaká Nunes. Não custa nada. Diz o Kaká Nunes. Não sei o que é que isto quer dizer, mas o Kaká Nunes, ele parece-me ter ali uma camisola do Brasil. Eu vou oferecer mais uma, porque este Kaká Nunes parece-me que é brasileiro. Puma, mais uma. O Sequeira, mais um grande vídeo. Bora Sporting. É verdade, o Sporting ganhou. Obrigado, Sequeira, grande abraço. Até deixa ver como é que ficou o Atalanta.
Filhos de uma... Empataram. Foder uma odd 13. Bravos, está feito. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pelo apoio. Amanhã, à hora do almoço, sai a múltipla do cagão, a múltipla do medo, ok? Que na semana passada falhou por causa de Sevilha. E fomos handicap mais 2 de Sevilha, já falo amanhã no vídeo. E depois, no final do dia, vamos apostar para sexta-feira. De resto, uma excelente Liga Europa, uma excelente Liga Conferência, Rijos e Bravos e muita gestão. Abraço.